Francisco Neto, obrigada por estar aqui, por ter vindo às instalações da Rádio Renascença aqui em Gaia. É um gosto falar consigo. É um prazer, antes de mais. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, eu gostaria de lhe dar os parabéns pelo apuramento para o Euro 2025 e remato já com uma pergunta, que é: era preciso sofrer tanto? Não, antes de mais, obrigado. Acho que fomos competentes o suficiente para não ter que levar o jogo. É uma grande decisão para o segundo jogo. Sabíamos sempre que seria algo muito equilibrado logo à partida, mas a verdade é que eu acho que na soma dos dois jogos só poderia haver um vencedor, que era Portugal, e acho que a maioria do jogo a maioria dos dois jogos nós fomos altamente dominadores e controladores, mesmo nos momentos sem bola. Nós acabamos por ser sempre muito mais controladores, temos muito mais oportunidades de golo, tivemos muito mais vezes no meio campo adversário. Podia ter sido de outra maneira, é verdade. Mas eu acho que foi justamente e foi justo o nosso apuramento. Há uma coisa que dizem por diversas vezes na seleção, ou jogadoras, ou o selecionador dizem por diversas vezes, é que se não fosse fácil, não era para nós. Mas não está na altura de começar a ser um bocadinho mais fácil, efetivamente? Não, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil porque nós somos uma equipa ainda em crescimento. E no dia em que nós achamos que vai ser fácil é o dia em que nós não nos vamos apurar. E esta é sempre a nossa mentalidade. Agora, aquilo que eu acho que está mais fácil é a forma e a coragem e a competitividade com que nós vamos para os jogos. Isso torna as coisas mais fáceis, acima de tudo, na forma como encaramos o nosso espírito. Mas dentro de campo, nós não nos podemos esquecer de onde vimos e daquilo que temos feito para poder chegar a este patamar, mas também temos de ter o máximo de respeito pelos nossos adversários. Ou seja, fácil nunca será. Nós sabíamos sempre que, estando na Liga B, que o nosso trajeto seria sempre este. Falamos sempre, e eu acho que nós depois, quando olhamos para o jogo, principalmente o jogo do Dragão, passa a ideia de uma equipa Portugal altamente dominadora e que as coisas podiam ter sido diferentes, e podiam, mas não nos podemos esquecer que há menos de meio ano esta Chequia tinha ganho a campeã do mundo em sua casa, a Espanha. Ou seja, máximo de respeito por todos os nossos adversários. Não há neste momento, em contexto internacional, jogos fáceis. Nós vemos as equipas, mesmo de ranking inferior, a dar muita luta e a competir ao mais alto nível. Por isso, nós temos é que estar preparados para que isto nunca vai ser fácil. Pelo menos isto é a nossa mentalidade. Agora, sabemos que dentro de campo podemos ser nós a facilitar as coisas, não a facilitar a forma como encaramos as coisas. E eu acho que no Dragão o fizemos com competência. Infelizmente não concretizámos tanto e passou esta imagem que podia ter sido um bocadinho mais complicado, mas também faz parte desta maturidade com que encarámos o segundo jogo. Também é isso é que nos facilita um bocadinho mais a vida neste momento. Agora Portugal prepara-se para disputar a terceira fase final de um europeu, depois de 2017, 2022, agora 2025. É desta que é para chegar à fase eliminar, depois de Portugal ter sido eliminado na fase de grupos nas duas outras participações? Essa é a questão que andam sempre, que anda a ser muito discutida, e que nós não vamos fugir dela. Esta é a vez como foi das outras. E quem acompanha o futebol feminino, tanto os dois campeonatos da Europa como o campeonato do mundo, sabe que nós chegámos sempre à última jornada a depender só de nós. Não houve nenhuma fase onde isso não acontecesse. E a verdade é que nós queremos chegar ao jogo com a Bélgica a depender só de nós. E depois sermos suficientemente competentes para poder dar esse passo. Se nós vamos trabalhar muito para o concretizar, não tenho dúvidas nenhumas, à imagem do que fizemos. Mas às vezes parece que nós fomos às últimas fases finais só para participar e não com a ambição de querer passar, e nunca foi isso. A verdade é que em 2017 não tivemos a arte ou a competência para poder pelo menos empatar com a Inglaterra, que nos permitiria passar, ficando de fora apenas por um golo. No último o campeonato da Europa não fomos competentes naquela derrota pesada com a Suécia, mas chegámos em condições de, se ganhamos esse jogo, poderíamos ter
ultrapassado, e no Campeonato do Mundo tivemos os 4 pontos, o empate com os Estados Unidos, que não nos permitiu também dar o passo em frente. Precisaríamos da vitória e tivemos mais do que oportunidades para o poder concretizar. Agora, isso é que nos leva, isso é que nos guia, é esta capacidade de chegar, e seja contra a campeã do mundo, Estados Unidos, seja contra uma das equipas mais poderosas do mundo, a Inglaterra, ou contra a Suécia, nós queremos chegar ao último jogo. Ou agora com a campeã do mundo, a Espanha, também, a querer dar esse passo em frente, e agora com a campeã do mundo, com a Espanha. Por isso, nós queremos muito, mas mais uma vez também sabemos onde é que estamos, sabemos qual é a nossa posição no ranking, sabemos aquilo que queremos fazer, mas queremos muito dar esse passo, porque sabemos que temos competência, como temos tido, como eu também acho que tínhamos tido competência nas últimas fases finais, e por isso é que conseguimos chegar ao último jogo a depender só de nós. Mas ficando sempre nesse quase, Portugal também não se arrisca a ficar como um bocadinho a seleção do quase, ou seja, quase que nos apuramos, quase que conseguimos, quase no caso da Liga das Nações, quase que conseguimos manter-nos na Liga A. Ou seja, não há esse receio também de ficar sempre no quase. É a forma como olhamos para ela. Se nós quisermos olhar para a equipa do quase, podemos olhar. Se quisermos olhar para a equipa que concretizou, também concretizou. Ou seja, temos estado nos últimos 10 anos a disputar tantos jogos tão importantes, a fazer coisas que nunca tinham sido feitas, que, como é lógico, criamos essa ambição e essa aspiração nas pessoas, e isso nós assumimos essa responsabilidade. Ou seja, porque a verdade é que há 10 anos atrás nunca tínhamos conseguido nada, e neste momento estamos a competir com os melhores do mundo e queremos sempre mais, e ainda bem que assim é, e nós próprios internamente queremos sempre mais. Agora, dizer que esta seleção do quase, eu acho que é quase uma ofensa àquilo que estas meninas têm vindo a fazer ao longo destes 10 anos, porque o caminho e a diferença que havia há 10 anos atrás para as equipas de top, porque nós às vezes esquecemos que elas também evoluem, porque estas equipas não são as mesmas que eram há 10 anos atrás. E aquilo que nós, o gap que nós, aquilo que nós diminuímos, um encurtamento de distâncias que nós temos para estas equipas, é algo que é surreal e é incrível, e quem acompanha a seleção portuguesa há 10 anos sabe e tem essa noção. Agora, claro que nós nesses momentos não queremos ficar no quase, nós queremos dar esse passo em frente. Agora temos que continuar a crescer, temos que continuar a ser competentes, temos que continuar a evoluir a nossa ideia de jogo, temos que evoluir individualmente também as nossas jogadoras para que as coisas se concretizem. Agora, não há nenhuma equipa no mundo que concretize todos os seus objetivos, e nós, acima de tudo, estar nesse patamar de poder depender só de nós e estarmos a disputar essas quase decisões é algo que para nós é altamente positivo. Porque a seguir passarmos uma fase de grupos, a questão é quase que chegámos a uma meia-final, quando chegámos a uma meia-final quase que chegámos a uma final, e quando chegámos a uma final quase que a vencermos, e quando vencermos queremos vencer a próxima competição. Isto é o processo normal das equipas do alto rendimento. Além da Espanha, pronto, também temos a Itália no grupo do europeu. O que é que cada adversário pede a Portugal nesta fase de grupos? Acima de tudo, não há, seja qual for o adversário, e aquilo que nós realmente temos notado na participação tanto em Campeonato da Europa como em Campeonato do Mundo, que o nível de exigência de um Campeonato da Europa tem sido, ou foi sentimos um bocadinho maior do que no Campeonato do Mundo, no sentido dos jogos na fase de grupos. A exigência e o nível do ranking das equipas com quem defrontamos são todos muito, muito alto. Aliás, nós somos equipa de pote 4 e por isso todas as equipas vão estar acima de nós no ranking. Por isso, aquilo que é obrigatório é ter um Portugal ao mais alto nível. Isso não há, ou seja, a melhor versão de Portugal vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer um Portugal, e vamos ter que estar preparados para um Portugal a dar o tal passo em frente que temos vindo a fazer em todas as grandes competições onde participamos. Porque aquilo que fizemos até hoje não chegará para concretizar os nossos objetivos. Isso é claro, e é claro para mim enquanto treinador, é claro para a minha equipa técnica e é claro para as jogadoras. Elas sabem e têm sentido, porque também outra característica muito interessante é que muitas das jogadoras que estão a concretizar este trajeto foram aquelas que há 10 anos atrás também, ou há 11 anos atrás, iniciaram o trajeto
quando eu entrei e que vieram também com esse grupo, ou seja, aqui um grande número de jogadoras, uma base muito, muito forte de jogadoras que nos tem dado esta consistência e que tem sido a âncora também de muito daquilo que tem acontecido. E são as mesmas jogadoras que antigamente tinham dificuldade em disputar as coisas e hoje em dia enfrentam olhos nos olhos com as melhores equipas do mundo. E por isso o mérito muito grande também para isso, no sentido que elas também têm sentido a evolução e essa exigência. E por isso terá que ser um Portugal nesse nível para poder estar. Espanha é uma equipa, aliás, são todos os nossos adversários no campeonato da Europa são equipas que gostam de dominar os jogos, são equipas que gostam de ter bola. A Espanha é uma equipa que tem um trajeto incrível, tanto na camada jovens como nas séniores, com uma ideia de jogo muito bem definida, que toda a gente a reconhece, mas que é uma ideia de jogo, apesar de ser, não é fácil de identificar o padrão, mas é uma ideia de jogo que toda a gente consegue olhar e perceber o que é que poderá acontecer, mas poucas equipas conseguem contrariar. A Itália, depois do Campeonato da Europa e depois da mudança de treinador agora com a Andrea, tem crescido imenso, estão outra vez muito competitivas. O seu campeonato internamente tem crescido também imenso. A Juventus deixou de ser dominadora para aparecer agora uma Roma com um investimento brutal. O Inter e o Milan estão outra vez a crescer, ou seja, tem um campeonato interno muito, muito competitivo. E a Bélgica, que fomenta um bocadinho e sustenta muito aquilo que é a sua seleção, também com um grupo de jogadores muito, muito, muito sólido, que está há muito tempo com o mesmo treinador. É o treinador que está há mais tempo à frente de uma seleção na Europa, e que sustenta muito aquilo que é as suas jogadoras em campeonatos fora da Bélgica. Ou seja, muitas das suas jogadoras estão em outros campeonatos, a poder também ter contextos altamente competitivos. Por isso são 3 equipas que normalmente gostam de ter bola, normalmente gostam de assumir os seus jogos, gostam de ter o seu protagonismo, e nós teremos que contrariar isso, porque nós também neste momento somos uma equipa que entramos nesse patamar, ao contrário do que seríamos se calhar há 3 ou 4 anos atrás, onde não assumiríamos tanto, tentávamos mas não conseguíamos tanto, e a verdade é que nos últimos tempos temos conseguido ter o nosso protagonismo e é por aí que queremos continuar. Por exemplo, Portugal eliminou a Bélgica ainda há bem pouco tempo, aliás, foi no caminho para o Mundial Campeonato do Mundo 2023, ou seja, apesar de a Bélgica estar acima de Portugal no ranking, será uma equipa com que a seleção portuguesa terá uma certa expectativa de conseguir superar em relação às restantes? Eu acho que sim, mesmo a Itália nós já não jogamos com elas há algum tempo, mas fizemos um particular no Algarve Cup, foi dos últimos Algarve Cups que existiu, foi na altura depois que apareceu o Covid, e que se finalizou a partir daí o Algarve Cup agora com o aparecimento de outras competições da Liga das Nações. Mas a verdade é que nós com a Bélgica é sempre 1-0, é um igual, é o 0-0, ou 2-1 para nós, ou 2-1 para elas, ou seja, são resultados sempre muito equilibrados, fruto daquilo que é a competência das equipas. É uma equipa nitidamente que anda aqui também a lutar, tanto na Liga A como no Campeonato da Europa, na mesma dimensão que nós. Foi uma equipa que no último Campeonato da Europa conseguiu-se apurar para os quartos de final, caiu connosco, também num jogo altamente disputado, caiu connosco no apuramento para o Campeonato do Mundo, mas é uma equipa que tem muita experiência, e a sua qualidade demonstra-se pela capacidade que tiveram em se manter também na Liga A e ser altamente competentes. Por isso, não vai ser jogos fáceis. Muita gente olha e dá quase como adquirido esse jogo da Bélgica. As coisas não são assim, não são tão lineares. Teremos também agora a Liga das Nações para percebermos isso. E acho que vão ser 3 jogos muito, muito equilibrados, 3 jogos de grande competitividade, tal como eu disse, onde tem que aparecer a melhor versão de Portugal. Falou agora também do grupo de jogadoras que começou este percurso consigo, que hoje em dia também o continuam. Após o Mundial 2023, logo na primeira convocatória, após a competição, disse que a seleção entrava num novo ciclo, mas a verdade é que fora as 3 adicionais, pelo facto de ser uma lista de 26 jogadoras, em relação à lista de 23 do Mundial para o Mundial 2023, a verdade é que desta última convocatória para o play-off, só mudou 3 jogadoras em relação ao Mundial, e uma
porque foi a Sílvia Rebelo que já não joga, e outras 2 que estão lesionadas, ou estavam lesionadas, a Lúcia Alves e a Telma Encarnação. Ou seja, há esta mudança de ciclo, pouco de mudança parece ter em relação ao Mundial. Na vossa opinião? Porque uma coisa é a chamada de jogadoras a espaço-seleção. Outra coisa é os minutos e a utilização dessas jogadoras em espaço-seleção. E as mudanças fazem-se disso. E nós temos um espaço de sub-23, temos um espaço de As e nós temos que potenciar as nossas jogadoras para isso. Se olharmos para o protagonismo das jogadoras, e quando eu digo protagonismo no sentido dos minutos dentro de campo, porque a criação de uma equipa de futebol é muito mais do que só as jogadoras que estão e que jogam. Ou seja, e estar na alta competição, nós nunca podemos descartar aquilo que é a experiência, a maturidade que jogadoras nos podem aportar dentro de um grupo, e eu entendo que quem está fora possa não entender às vezes esse tipo de visão. Mas a verdade é que se nós olharmos depois para o protagonismo, e podemos pegar em alguns nomes facilmente, ou seja, olhar para um campeonato do mundo e ver os minutos que uma Telma Encarnação teve, como a Andréa Jacinto teve, mesmo como a Francisca Nazaré teve, e comparar agora com a fase de apuramento, com o campeonato, com aquilo que tivemos, ou seja, nós olhamos muito para aquilo que é o novo ciclo, aquilo que vocês chamam, que nós não chamamos, ou que eu não chamo de renovação, porque eu acho que a qualidade e a competência não pode nunca ter o bilhete de identidade. Acho que acho que a renovação não pode ser por causa disso. Acho que nós temos que olhar para aquilo que elas conseguem fazer dentro de campo, e se enquanto eu decidir, e eu, equipa técnica, decidimos que as jogadoras que estão nos aportam alguma coisa e que são importantes para nós, e felizmente os resultados têm-nos garantido isso, para nós faz sentido que elas continuem. E por isso aquilo que nós, quando falamos na tal renovação, ou quando se fala na tal renovação, para nós o que faz sentido é este grupo de jogadoras que começam a ter mais minutos porque estão mais confiantes, estão mais preparadas, porque tiveram alguém que as acolheu e que lhes soube dar os seus espaços e que lhes soube dar a maturidade que elas precisam, porque o nível é tão alto que nós não podemos pegar, e é difícil para as jogadoras pegarem e terem facilidade em entrar diretamente numa seleção A. E por isso é que nós temos também o projeto das sub-23, onde temos muitas jogadoras a crescer em espaço sub-23, que depois vêm ao espaço da seleção A, vão ganhando o espaço delas, vão ganhando os minutos delas, e depois se afirmam de uma forma completamente natural. E mais uma vez podemos pegar aqui em alguns casos, o caso da Lúcia Alves, o caso da Catarina Amado, foram jogadoras que andaram connosco numa fase inicial, se calhar meia época, uma época com poucos minutos, foram tendo os minutos delas, foram mostrando a competência delas, foram entendendo acima de tudo aquilo que nós, enquanto equipa técnica, queremos para elas e para a ideia de jogo, e quando estiveram preparadas começaram a jogar e a estar. E se calhar jogadoras que no passado tinham mais minutos deixaram de o ter, mas não deixam de ser importantes naquilo que é a construção de um grupo e naquilo que é a consistência e a solidez e a maturidade de um grupo para poder estar ao mais alto nível. Porque pegar numa jogadora e colocá-la diretamente em espaço seleção A não é fácil. Mas que também não haveria um bocadinho mais espaço para trazer jogadoras novas, além daqueles 3 lugares extra que permitem, que uma lista de 26 jogadoras permite. Ou seja, não haveria espaço para trazer mais nomes novos ainda do que já está, mas está a trazer. Eu não sei o que é que a Inês está a referir, ou onde é que quer chegar com esses tais nomes. A seleção não é, e olhando, a seleção não é uma seleção fechada. As convocatórias são abertas, tal como eu disse, nós olhamos e vemos o espaço de seleção entre sub-23, espaço das As. Nós observamos todas as jogadoras que há portuguesas a jogar, e depois tomamos as decisões em função daquilo que é a nossa ideia, em função daquilo que nós queremos para o nosso jogo, em função daquilo que nós queremos para a competitividade. Agora, nós temos é que entender que, e infelizmente isso é algo que para nós tem sido difícil, não só para nós, porque se formos olhar para a Espanha, se formos olhar para a Inglaterra, se formos olhar para a França, se formos olhar para os Países Baixos, não há nenhuma seleção do mundo que não tenha uma base muito sólida de jogadoras que te dê essa consistência. Problema dos últimos anos, com
o finalizar dos jogos particulares, ou seja, nos últimos, desde que abriu a Liga das Nações, deixou de haver jogos particulares. A partir de agora, todos os jogos são oficiais e o nível é muito alto. Ou seja, isto fechou ainda mais o espaço às tais experiências que às vezes poderiam acontecer. Ou seja, porque estás na Liga A, tens que competir com as melhores. E nesse sentido tens que trazer aquelas que tu consideras que são as melhores e que te podem dar melhor rendimento. 3 dias de preparação, 4 dias de preparação, para isso tens que escolher aquelas que te dão mais garantias. Agora, eu percebo que outras pessoas escolheriam outras jogadoras, não tenho dúvidas com isso, não tenho dúvidas nenhumas que fosse quem fosse, se calhar em 26, 18, 19, 20 jogadoras seriam, todos nós iríamos escolher, e depois havia 5, 6 que se calhar queriam ser diferentes, e por isso tranquiliza-me. Agora, se a Inês me dissesse que tinha 20 jogadoras novas que não cabiam nestas 20, eu aí estranharia o meu trabalho, mas não me acredito que me conseguisse dar 20 jogadoras completamente diferente, ou uma lista de 20 jogadoras diferente daquelas que nós temos vindo a apresentar. Mas nesse sentido, há alguma jogadora que já gostasse de ter chamado ao espaço de seleção e que ainda não tenha tido oportunidade? Nós estamos sempre de muito, muito perto daquilo que são as jogadoras. Há jogadoras que nós revemos muito potencial, mas como eu estava a dizer, nós fazemos acompanhamento de seleção sub-23, há jogadoras que vamos trazendo e vamos percebendo, que um exemplo ainda agora, muito, 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 que teve connosco, veio diretamente, nem passou na sub-23, a questão da Andreia Bravo. A Andreia Bravo saltou diretamente da sub-19 para o nosso espaço de seleção A. Esteve connosco, foi internacional A, estamos a perceber qual é o contexto dela. Tem espaço para continuar a ter minutos, faz sentido trazê-la, está cada vez mais preparada, vai à sub-23 maturar um bocadinho, ganhar experiência internacional, ter mais minutos, ser uma mais-valia lá para depois poder vir mais preparada, ou não, ou fica connosco já nas asas. Ou seja, temos feito muito este trabalho em sintonia. Agora, como é lógico, não há as jogadoras que nós queremos chamar, nós chamamos. Ou seja, eu chamo quem nós entendemos que aí esteja. Já aconteceu em alguns momentos, jogadoras por algum momento ou outro, ou porque estava na altura de a chamar, mas entretanto ficou lesionada, ou teve períodos menores e depois acabou por não ser chamada. Mas todas as jogadoras, nós lançamos as nossas pré-convocatórias, temos uma pré-convocatória bastante alargada, temos as jogadoras todas seguidas, e aquelas que nós entendemos no tempo que entendermos que temos que chamar, iremos chamar. Agora, em entrevista à Bola Branca, já em dezembro, a antiga Central Internacional Portuguesa, Mónica Mendes, lamentou a forma como deixou a seleção, por não ter tido uma palavra nesse sentido do selecionador. Arrepende-se da forma como tratou este processo da Mónica Mendes? Isto não é uma questão de arrependimento. Isto é uma questão natural daquilo que é, ou seja, a Mónica, como outras jogadoras, e não queria particularizar muito, a Mónica não foi deixada de lado, a Mónica continuou a ser colocada e foi chamada em pré-convocatórias, digamos assim, conversas diretas na altura com o treinador da Mónica, o Eric, que era o treinador aqui do Servette, mas por questões na altura técnicas e táticas decidimos não chamar a Mónica. Houve outras jogadoras que surgiram que nesse espaço e começaram a dar rendimento, e para nós é uma forma natural, e é alta competição. Ou seja, isto não foi o selecionador que decidiu, ou seja, fui eu que decidi no sentido de não a chamar, mas quando eu não chamo uma jogadora, à imagem de outras que já deixei de fora das convocatórias, nós não ligamos às jogadoras a dizer que elas vão ficar de fora da convocatória, ou seja, porque a seguir poderão aparecer na convocatória seguinte, ou poderão aparecer só daqui a meio ano ou daqui a um ano, como aconteceu. A questão é que no lugar de umas vêm outras, e se essas outras continuarem a dar rendimento, as coisas... Agora eu percebo a situação de jogadoras que estão na seleção há muito tempo, têm muitos anos de seleção, deixam de... ou não foram chamadas, percebo a insatisfação das jogadoras, mas este é o procedimento que foi para a Mónica, foi o procedimento que tem sido também para outras jogadoras,
porque há bocado falou da Sílvia Rebelo e o procedimento foi exatamente o mesmo para a Sílvia, que depois acabou por não ser chamada connosco a partir do Campeonato do Mundo, mas o procedimento da Sílvia, quando nós não a chamámos nessa convocatória, foi exatamente o mesmo. Por isso, nesse aspecto, é o procedimento que temos, porque ter que dar justificação a todas as jogadoras que fiquem de fora de convocatória... Sim. Aqui, se me permite fazer só a emenda, a Mónica não diz que gostaria de uma justificação, gostaria apenas de uma mensagem a dizer, olha, pelas palavras dela, obrigado, mas já não... Há outras que já não vamos contar contigo, ou há outras que agora estão em melhor momento. O que ela disse na entrevista à Renascença foi que gostaria que houvesse sequer uma mensagem a dizer, pronto, olha, adeus. Sim, mas a questão, é isso que eu estava a dizer, não sei se cá não me fiz entender. A questão aqui é que não há um adeus, porque se tu estás numa pré-convocatória e segues nessa pré-convocatória para a frente, é sinal que não há um adeus, ou seja, há um sinal que continuas a ser observada. Quando nós sentimos que desportivamente vais corresponder àquilo que nós queremos, podes vir a ser chamada outra vez, ou seja, não houve um adeus. A Mónica não deixou de estar nas pré-convocatórias seguintes, como a Sílvia Rebelo não deixou de estar nas pré-convocatórias diferentes seguintes, ou como outras jogadoras não tiveram nesse lote. Sim, de pré-convocatórias. A Sílvia Rebelo terminou a carreira. Não. A Sílvia Rebelo continua a jogar, só termina a carreira no final da época, depois do Campeonato do Mundo. Volto a dizer como é que é o procedimento de seleção, se cá muita gente não tem noção. Nós, 15 dias antes de uma convocatória, a equipa técnica informa os clubes de quem são as jogadoras em todas as convocatórias, mesmo para a fase normal. Informa todos os clubes de quais são as jogadoras, uma lista de cerca de 40 jogadoras que estão pré-convocadas, ou seja, no sentido dos clubes saberem que à data da convocatória este é um leque de jogadoras que nós achamos que poderá estar a ser convocada. Isto permite-nos comunicar com os treinadores, permite-nos também o nosso departamento médico perceber se houver alguma lesão ou não. Os departamentos médicos dos clubes com 15 dias de antecedência conseguem fazer um relatório se houver algum problema com as jogadoras entretanto, e nós estamos em permanência de comunicação com esses departamentos médicos, e os departamentos médicos também nos podem informar. Nós, enquanto treinadores, também podemos passar e fica mais fácil a comunicação com os treinadores e toda a gente fica em sintonia. Se os clubes informam as jogadoras dessa pré-convocatória ou não, já não nos cabe a nós, ou seja, nós aí não estamos em comunicação com as jogadoras, nós estamos em comunicação com os clubes e com as equipas técnicas. E depois lançamos a convocatória, ou seja, e por isso esses casos que estamos aqui a falar, o procedimento foi todo esse. Mantivemos sempre o mesmo nível de comunicação, informámos os clubes daquilo que era e a intenção que nós temos para essas jogadoras. Já falámos aqui um pouco de futebol, mas voltemos a falar de futebol propriamente dito. Como é que, aliás, hoje em dia a aposta costuma ser nas três centrais, com a Ana Borges como a central do lado direito, que é algo que já tínhamos visto não oficialmente a Ana Borges a fazer no Sporting, mas, ou seja, no papel, estando no papel a Ana Borges como terceira central, como central do lado direito, aliás, é algo que se viu de forma mais vincada na seleção. Porque é essa opção, depois de tantos anos a jogarem naquele 4-4-2, porque é a opção de mudar para as três centrais? Sim. Nós fazemos até ao Campeonato do Mundo e o apuramento do Campeonato do Mundo, jogamos sempre numa estrutura de 4-4-2 losango, onde nos sentíamos muito confortáveis. No Campeonato do Mundo e na preparação do Campeonato do Mundo começámos a fazer a nossa preparação, já também a pensar um bocadinho em alguns jogos no Campeonato do Mundo e naquilo que poderia vir para a frente com o nosso 3-5-2, aquilo que lhe queiram chamar. Mas aquilo que nós sentimos depois do Campeonato do Mundo é que nós teríamos que dar o passo em frente, porque a nossa capacidade para dominar os jogos estava a ser era vincada. E o 4-4-2 losango estava-nos a dar coisas muito boas, que nós gostávamos muito, em relação àquilo que era o nosso jogo posicional, as vantagens numéricas em corredor central, a forma agressiva como conseguíamos estar em espaços entre linhas e depois a atacar a profundidade, mas a verdade é que também nos retirava aqui alguma dificuldade, ou seja, principalmente na largura do jogo.
dependíamos muito daquilo que era a capacidade das nossas laterais terem que se expor, a nossa capacidade das laterais poderem chegar ao último terço com competência. O 4-4-2 losango, mesmo connosco instalados no meio campo, obrigávamos e muitas vezes faria com que uma das nossas avançadas tivesse que cair em corredor central, e nós no último terço precisávamos de gente em corredor central. E então andámos à procura de uma estrutura onde conseguíssemos encaixar e onde conseguíssemos tirar aqui bom rendimento de muitas jogadoras e daquilo que também estava a começar a surgir. O crescimento de jogadoras como a Catarina Amado, o crescimento de jogadoras como a Lúcia Alves, esse crescimento de jogadores, a nossa capacidade defensiva, porque nós temos que olhar um bocadinho isto, e o momento de perda, porque ter 4 no meio é diferente de ter 3, ou seja, o crescimento das nossas médias ao nível daquilo que é a dimensão defensiva delas, permitia-nos abdicar de 4 no meio para poder ter já uma estrutura a 3. Eu gosto sempre das duas avançadas e da estrutura das duas avançadas na frente para termos um bocadinho mais de presença na área. Ou seja, e acima de tudo foi qual seria a estrutura que nos permitiria ter largura e profundidade no jogo como nós gostamos, e ao mesmo tempo ter aqui algum equilíbrio defensivo. Então encontramos esta estrutura que, com a Ana a jogar naquela linha 3, e eu gosto de ter uma lateral a jogar naquela linha 3, permite-nos a qualquer momento transformar aquela linha 3 numa linha de 4, e a capacidade que a Ana tem e que uma lateral tem na procura a recorrer e a controlar os espaços de profundidade nas bolas das costas das adversárias, permite-nos muito esse equilíbrio, tentando ali suprimir um bocadinho, às vezes, a falta de velocidade de algumas das nossas centrais, e este equilíbrio dá-nos. Ou seja, nós passámos para o 3-5-2 acima de tudo porque garantimos, pelo nosso jogo posicional, garantimos sempre muita profundidade com as duas avançadas, garantimos ao mesmo tempo, logo de uma maneira posicional e tranquila, a largura pelas duas alas que jogam por fora, e isto permite-nos ser mais ofensivos e ter um domínio de jogo maior. E esta foi o grande desafio à equipa, foi ok, temos estado neste registro, mas notamos que para fazer golos temos alguma dificuldade, que nos falta aqui alguma largura, temos de ter aqui algumas dinâmicas onde obrigamos médias a fazer movimentos de extremo e algo por aqui, e então temos que ir à procura de algo diferente. E quando vais à procura de algo diferente, vamos procurar outras estruturas. E também a verdade é que ao fim de 7 anos ou 8 anos a jogar a mesma estrutura, com as mesmas jogadoras, também precisamos de abanar um bocadinho e de fazer as jogadoras saírem um bocadinho da zona de conforto, e então por isso também fomos à procura aqui desta nova estrutura. Durante vários anos, as bolas paradas, o jogo aéreo, em específico as bolas paradas, foram um problema para a seleção. Mesmo agora com a Chequia, Portugal sofre um golo na sequência de um lançamento de linha lateral. É um problema que está a ser resolvido. Como é que está a ser resolvido? Também porque Portugal vai entrar novamente agora num patamar de exigência máxima. É assim, nós e as fases e as equipas têm passado por isso, e nós não somos exceção. Tivemos alturas onde fomos mais competentes, alturas fomos menos competentes. Cabe-nos a nós, enquanto houve ali uma altura no Campeonato da Europa, principalmente, que não fomos tão competentes. Depois disso voltámos a reformular, ou seja, acima de tudo, cabe-nos a nós enquanto equipa técnica, é um bocadinho por aí que temos vindo a fazer, a tentar arranjar estratégias para que as jogadoras se sintam mais confortáveis e conseguirmos resolver esses problemas. Já tivemos durante muitos anos uma defesa zona onde não sofremos golos. Com a mesma defesa zona acabámos a sofrer muitos golos. Alterámos agora para uma situação mista. Temos tido a competência neste momento de resolver mais vezes os problemas, e sentimos acima de tudo a equipa mais tranquila do que isso. Agora, nós sabemos quais são as características individuais das nossas jogadoras, sabemos morfologicamente que a mulher portuguesa tem estas características, não é comparativamente com muitos países ou com muitas mulheres na Europa, com muitos povos na Europa. Nós temos este handicap quando se fala no lado esportivo, e por isso a estatura, e nós aquilo que procuramos é, acima de tudo, tentar arranjar soluções em função também das jogadoras e das características das jogadoras. É algo que nos preocupa, como é lógico, mas também
gostaria de... Lá está, é sempre a forma como nós olhamos. Também gostaria de referir o número de golos que nós temos marcado, ou que temos conseguido, por bolas paradas nos últimos anos. É verdade que defensivamente tem sido um problema, mas também ofensivamente tem sido uma solução muito forte. Por isso, estamos melhores, queremos ainda estar melhor, mas também sabemos que vai haver algum momento onde vamos ter que voltar a reformular, porque algo nos vai faltar. Isto também tem um bocadinho relacionado com os contextos onde estamos inseridos. O contexto onde a jogadora portuguesa, ou a maioria da jogadora portuguesa, está inserido, não é um contexto que exija um jogo no ar, digamos assim, de uma das características de grande solicitação. Não estou a dizer de exigência, porque os duelos e isso são exigentes mesmo em qualquer contexto onde elas estejam inseridas. Mas uma coisa é tu estares enquanto defesa central e teres, ou enquanto guarda-redes, e teres num jogo 10, 15 bolas onde tens que resolver este problema, e outra é, se calhar tens jogos que nem sequer tens um canto. Isto acontece nos nossos contextos, e em muitos contextos onde a jogadora portuguesa está inserida, e por isso cabe-nos a nós enquanto seleção perceber isto e tentar ao máximo arranjar soluções. É isso que temos vindo a fazer. A questão do gol da Chequia é uma questão, não tem a ver com a abordagem, foi uma questão posicional, ou seja, defendemos mal o início e o cruzamento é que não poderia ter existido, e as jogadoras sabem disso. Não tem nada, ou não tem tanto a ver depois com a abordagem dentro da área, que era uma abordagem sempre muito difícil, mas o grande problema foi numa fase inicial e não depois na parte do golo. Se virem essa situação, nós estamos mal posicionados, não nos ajustámos àquilo que estava a acontecer e permitimos um cruzamento limpo, um cruzamento sem oposição, que é uma coisa que não pode existir. Vamos à Liga das Nações. Na primeira edição, Portugal foi despromovida à Liga B, o que depois também prejudicou, por assim dizer, a parte do apuramento para o europeu. Condicionou. Apurámos. Sim, mas condicionou no sentido em que Portugal teve de disputar a Liga B do apuramento em vez de disputar a Liga A. Mas agora também conquistou o acesso à Liga A da Liga das Nações, em que está com Espanha, Inglaterra e Bélgica. Ou seja, a Bélgica aqui é um adversário constante. E pronto, temos a campeã do mundo e a campeã da Europa pela frente. Qual é a expectativa para esta fase de grupos da Liga das Nações, tendo em conta também o que já se passou da primeira vez e que lições é que tiram dessa estreia também? A grande lição é que é um apuramento e é uma situação de pormenor. Que sabemos que a margem de erro é muito pouca, e que quando jogamos contra as melhores equipas é impossível não facilitar naquilo que seja. Ou seja, um jogo mal conseguido é muito difícil essa capacidade para depois poderes corrigir. Isso foi o que aconteceu. Aliás, nem foi um jogo, nós fazemos, e eu acho que na primeira edição os 2 jogos com a Áustria são decisivos, depois de ganharmos e sermos altamente competentes com a Noruega em casa. E a verdade é que fazemos possivelmente a melhor primeira parte sempre de Portugal que eu me lembro nos últimos 10 anos, foi o jogo na Áustria. Fomos avassaladores, criámos, aos 30 segundos estamos isolados na cara da guarda-redes, criámos facilmente 5, 6 oportunidades de golo, com grandes chances de o poder fazer. Temos bola no poste, bola na trave nesse jogo. Infelizmente na segunda parte não fomos nada competentes, fizemos uma segunda parte possivelmente também das piores que eu me lembro. Não conseguimos ter esta maturidade de conseguir equilibrar, e quando eu digo isto não passo o ónus da questão para as jogadoras, nitidamente que possivelmente também o intervalo poderia ter sido de outra maneira, olhando assim para trás, e eu e a equipa técnica metemos-nos, e as jogadoras sabem disso, todos no mesmo barco em relação a isso. A verdade é que esta é a grande lição que levamos da Liga A, é que todos os jogos contam, todos os pormenores contam, e todos os pontos contam. E nós teremos que olhar para isto desta forma, perceber que o nível de exigência ainda vai ser maior do que foi a última, a nível daquilo que são os nossos adversários, perceber que a densidade competitiva
jogar como vamos ter 2 vezes com a Espanha no espaço de 4 dias entre jogos, ou 3 dias entre jogos, é de uma exigência emocional e física brutal. E significa que teremos que ter o máximo de jogadoras disponíveis para isto, porque à imagem daquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos, de jogo para jogo a rotatividade tem que ser maior. Ou seja, essa é a grande exigência de estar na Liga A, é ter mais jogadoras ainda preparadas para aquilo que é o contexto competitivo da Liga A, porque é difícil, se não fores uma equipa dominadora e se és uma equipa que passa mais tempo a defender do que a atacar, o desgaste físico e emocional é muito maior. E depois recuperar isso passado 3 dias para voltar a competir ao mais alto nível é algo muito, muito exigente. Mas ao mesmo tempo é isso que nos propomos, é isso que nós queremos, é estar naquela divisão. E sabemos que será importante para nós, não é decisivo, tal como não foi agora, mas será importante para nós continuar a competir na Liga A. E também será um bom teste, no fundo, uma boa preparação depois para o Europeu, tendo em conta que há jogos da Liga das Nações que são mesmo muito pouco antes do Europeu. Sim, será sempre, não será decisivo, como eu disse, mas será sempre assim, e a própria planificação, ao contrário dos outros anos, tem muito a ver com isso, porque nós acabamos no dia 3 de junho e entraremos em estágio depois, talvez 10 dias depois, já entraremos em estágio. Não tem sido assim o registro dos últimos anos quando estamos a preparar uma fase final, mas sem dúvida nenhuma, apesar de, tal como eu disse, é diferente preparar um jogo quando as jogadoras ao domingo jogam, viajam para a seleção, chegam à segunda-feira e na sexta-feira estão a competir contra essas equipas. É diferente de estarmos em espaço de seleção durante 10 dias, ou 12 dias, ou 15 dias e depois prepararmos o jogo. No entanto, irá nos permitir perceber quem são as jogadoras que estão mais aptas e mais disponíveis para competir ao mais alto nível. E já se sabe onde é que Portugal vai jogar, vai disputar os seus jogos da Liga das Nações? Sim, os jogos das Ligas das Nações e salvo erro vai ser anunciado também no dia em que vai para o ar. Iremos jogar em Portimão com a Inglaterra e iremos jogar em Passos de Ferreira com a Espanha e para já vamos jogar na Madeira com a Bélgica. Francisco Neto tem contrato até 2027. Ou seja, até ao Mundial do Brasil, no fundo. Vê-se na seleção para lá disso? Se perguntares ao Francisco Neto se vai fazer 11 anos ou vou fazer 11 anos de casa, se há 11 anos atrás, se eu me via na seleção durante 11 anos, dir-te-ia que não. E aqui, não sei, gosto muito de onde estou. Sinto-me muito confortável naquilo que faço, no sentido de que tenho muito prazer das pessoas com quem trabalho, do nível de exigência onde trabalhamos, o apoio que tenho da direção e daquilo que nos tem proporcionado e permitido competir, que tem sido maravilhoso. Por isso, enquanto me sentir bem, enquanto eu me sentir bem, enquanto as pessoas estão à frente da federação me quiserem e enquanto eu sentir que sou útil, eu irei continuar. Não penso muito nisso, mas lá está, nunca pensei muito no futuro. Aquilo que eu estou, se me perguntarem agora como é que vai ser o jogo do Campeonato da Europa, eu tenho alguma dificuldade em pensar nele. Ou seja, já planifiquei, já sei onde é que vamos ficar, já sei qual é o hotel que vamos usar, já sei quais são as instalações, está tudo pronto. Já entreguei a quem de direito a minha planificação para julho, por isso o meu foco agora está na Inglaterra e no jogo que vamos ter em Portimão. Por isso será sempre dia a dia, será sempre jogo a jogo e depois também enquanto o meu futuro será assim. Agora, claro que eu gostaria, era sinal que as coisas nos tinham corrido bem, era sinal que eu continuava a desfrutar e era sinal que as pessoas que estão à frente da federação continuam a gostar de mim e a gostar do trabalho que eu e a minha equipa técnica temos vindo a fazer. Que características é que consideraria
fundamentais, ou seja, na eventualidade de decidir não continuar ou o que quer que acontecesse, que características é que seriam fundamentais para um selecionador nacional ocupando agora o lugar que o Francisco Neto ocupa? Não, acho que não tem que, acho que não me cabe a mim. A verdade é que não há que esconder, não há ninguém que fique nos sítios para sempre. Eu não irei ficar para sempre na Federação. Isto não quer dizer que saia daqui a um mês ou que saia daqui a 10 anos, mas não será sempre para sempre. Isso é certo, porque o Francisco Neto há de sair e a Federação há de continuar. Isso é que é o mais importante. E depois quem tiver a decidir que terá que perceber qual é o perfil que quer, porque não me cabe a mim definir quem é o perfil ou qual é o perfil ideal para alistar. Acima de tudo, espero que seja alguém que com muita paixão e com muita vontade de querer continuar a defender as cores de Portugal, que acho que isso para mim é o mais importante. Vamos por um bocadinho ao campeonato nacional, porque a seleção está em europeus e mundiais, é verdade, tem sido histórico, mas o campeonato, a competitividade da Liga em especial continua a ser nivelada por baixo. Posso dar um exemplo: o Benfica neste momento está na liderança com 10 vitórias em 10 jogos, e não pegando no Vila Verdense porque é um caso especial, mas temos por exemplo, o Albergaria com 9 derrotas em 10 jogos, ou seja, é uma preocupação para si também que o campeonato seja mais competitivo. Eu não olho só para os resultados em si, ok? Porque se olharmos só para os resultados em si, nós podemos olhar, por exemplo, para um campeonato que toda a gente diz que é o melhor campeonato ou um dos melhores campeonatos do mundo, como é o campeonato inglês ou como é o campeonato dos Estados Unidos, e perceber que houve equipas como o Chelsea, como o Orlando, que tiveram muitas vitórias. Ora, a forma como eles têm essas vitórias é que para mim me diz se o campeonato está competitivo ou não. O que é que essas equipas têm que fazer, ou o que é que elas têm que trabalhar, qual é a exigência dessas jogadoras no dia-a-dia e no jogo para conseguirem essas vitórias. Porque se olharmos só para as vitórias, parece que às vezes, lá está, pode passar a ideia de muito desequilíbrio, e muitas vezes não é tanto assim. E a verdade é que eu acho que o campeonato, apesar de haver equipas dominadoras, nitidamente, mas eu acho que os resultados e a forma como esses resultados são obtidos demonstra que o nível tem vindo a subir. Okay? Se está no nível que todos queremos, claro que não. Acho que isso mas não é só para mim, é menos para a própria federação, é para os clubes, todos nós queremos mais e melhor. Mas nós também sabemos, lá está, quantos anos tem esta liga, o que é que estamos a fazer para crescer, de ano para ano está a melhorar ou não está a melhorar. E isso é que são os sintomas, isso é que são os sinais que nós temos que avaliar. Ou seja, é a mesma coisa que nós, se olhássemos só para os resultados da seleção nacional, houve anos que não foram bons. Porque houve anos que nós ganhámos menos vezes do que aquilo que queríamos. Mas a verdade é que a forma como competíamos contra essas equipas eram indicadores. E por isso é que eu, quando olho para a Liga BPI, procuro olhar para isso. E nós vemos... Eu e a minha equipa técnica observamos todos os jogos, ou in loco ou via TV, todos os jogos da Liga BPI todos os fins de semana, e a verdade é que no cômputo geral eu vejo equipas cada vez mais organizadas, equipas cada vez com uma ideia de jogo cada vez mais definida, jogadoras a terem rendimento e a aparecerem individualmente dentro da sua ideia, treinadores a tirar o melhor partido daquilo que são as características dessas jogadoras. E isso leva-me a crer que o campeonato está mais competitivo nesse sentido. No entanto, ainda não está no patamar onde queremos, mas também sabemos que temos que lá chegar e temos que continuar a trabalhar para lá chegar. A subida de patamar também se pode fazer com a profissionalização da Liga? Esse lado da profissionalização é algo que me ultrapassa, sinceramente. Não tenho em mim a perfeita noção de quais são as exigências da profissionalização de uma liga. Sim, mas como selecionador nacional,
gostaria de ver uma liga profissional, também pela perspectiva das jogadoras, de segurança de trabalho e etc. Não, isso felizmente, eu não tenho aqui os números, mas felizmente as jogadoras de seleção que vêm à seleção neste momento têm todas contrato profissional. Sim, mas há muitas mais a jogar Como na é Primeira lógico, Liga. é isso que eu lhe ia dizer. No entanto, também há muitas que não são convocadas. Eu não sei quais são os números neste momento da Liga BPI da percentagem de jogadoras com contrato profissional. Como é lógico, e se as jogadoras só vivem disso e só fazem disso, se forem profissionais, ficam muito mais seguras, e isso não é só para as jogadoras, é para o ser humano. Acho que socialmente ficam sempre muito mais tranquilas e ficamos todos muito mais porque asseguramos e damos outras condições a essas jogadoras. Agora, nós também temos que, e a Liga, ou seja, neste caso a Federação e a Liga BPI, têm que perceber quais são os requisitos mínimos para que isso aconteça, e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade dos clubes para que isso aconteça. Agora, eu acho que isso vai acontecer. Em quanto tempo? Não me faças essa pergunta, porque isso eu não sei. Eu acho que caminhamos para lá. Não sei quais são os passos que ainda têm que ser dados para garantir isso. A minha visão é sempre muito mais desportiva. Agora, se tu desportivamente me disseres assim, se a liga é profissional, e isso que eu acredito, as jogadoras têm melhores condições, a liga vai ser mais competitiva, vamos ter mais jogadoras preparadas para a seleção nacional, eu também não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, temos aqui alguns exemplos também de algumas ligas profissionais, mas que a liga é profissional, mas as condições oferecidas no fim de semana às jogadoras para jogar, no meu entender, não são dignas daquilo que é uma liga profissional. Nesse sentido, nós tivemos agora uma jogadora brasileira, a Rafael Sodré, do Torriense, a queixar-se de que as jogadoras portuguesas não falam o suficiente sobre os problemas que existem no futebol feminino ou das condições que faltam e etc. E a verdade é que tivemos recentemente a Andrea Norheim, do Sporting, uma norueguesa, a expor as condições de um balneário. Tivemos, por exemplo, a jogadora jamaicana Chinelo Asher, peço desculpa, em entrevista, numa reportagem da Bola Branca, aliás, a falar sobre o tratamento de que foi alvo no Torriense, ou seja, uma norueguesa, uma jamaicana. Falta efetivamente que as jogadoras portuguesas falem mais sobre as questões. Eu mais uma vez, eu sou treinador e eu não... São coisas que, como é lógico, eu quero que toda a gente tenha boas condições. Não me interpretem isto mal. Aquilo que eu posso dizer, e sei, é que as jogadoras da seleção falam com quem de direito nos sítios certos. Ok? Elas não têm que vir à praça pública demonstrar o seu desagrado. Eu já vi a jogadora portuguesa e as jogadoras de seleção a explicar ou a mostrar os seus pontos de vista em relação a algumas situações, sejam elas para a seleção, sejam elas na Liga BPI, nos sítios certos, na altura certa e com as pessoas certas. E por isso não têm a necessidade de vir publicamente dizer que as coisas estão bem ou que estão mal. Falam com quem acham que têm que falar. Felizmente, e aquilo que eu posso dizer, e acho que isso aí é inegável, e quem está e os clubes sabem disso, a Federação tem as portas abertas a toda a gente. Não há nenhum treinador da Liga BPI que não tenha acesso aos treinadores. Não há nenhum dirigente da Liga dos clubes que não tenham acesso direto a quem é a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis pela organização dos jogos. Por isso vocês sabem, e quem está no terreno sabe, que felizmente em Portugal e felizmente na Federação Portuguesa de Futebol nós tratamos os problemas olhos nos olhos e procuramos resolver os problemas olhos nos olhos. Agora, esse tipo de problemas são coisas que, como possas entender, a mim enquanto treinador nacional, enquanto selecionador, me ultrapassa um bocadinho. Claro que gostaríamos todos que toda a gente tivesse boas condições, que toda a gente se sentisse confortáveis. Portugal é um país que recebe bem. Felizmente há mais casos de jogadoras a dizer que adoram estar em Portugal e que gostam muito de estar cá. Há muita gente e muitas jogadoras que estão maravilhadas também com as condições que os clubes em Portugal já permitem e já proporcionam às jogadoras. E eu acho que nós, mais uma vez, olhamos muitas vezes também para os lados negativos, mas também é importante também referir aquilo que de bom se faz, porque a jogadora, e há muitas jogadoras portuguesas que também já estiveram lá fora e sabem
tão bem como eu, que muitas vezes, em muitos sítios em Portugal, já permitimos e damos melhores condições do que lá fora. 2024 fica marcado pela entrada do Futebol Clube do Porto no futebol feminino. É uma entrada, passa a redundância, que dá força à modalidade em Portugal. Todos os clubes dão força, todos os clubes são importantes estar. Claro que clubes com uma massa adepta e com um nível de condições, ou permitirem condições pela forma natural e pela estrutura que já têm, que permitam outro tipo de condições à jogadora portuguesa, são sempre bem-vindos. Agora, todos os clubes, como eu disse, são importantes porque, acima de tudo, abrem as portas a que qualquer jogadora, seja ela de que idade, das sub-7 às séniores, qualquer jogadora que queira praticar, tem ali uma oportunidade. E para nós isso é muito importante. Se esses clubes têm também uma estrutura, têm uma massa adepta, que traz mais gente ao estádio, que aportam muito mais naquilo que é o nosso valor desportivo, porque abrem as portas do estádio e conseguem meter 31 mil pessoas a ver um jogo de apresentação, claro que ainda ficamos mais agradados com a presença desses clubes. Também vai estar com as jogadoras do Futebol Clube do Porto debaixo de olho. É verdade que jogam na terceira divisão, mas para o futuro poderá haver também margem para chamar alguma. Sim, são jogadoras que são observadas. São jogadoras, algumas delas que já foram internacionais nas nossas camadas jovens. A Cláudia, a capitã, teve o azar na preparação para o Campeonato da Europa em 2017 de ter a ruptura do cruzado na nossa preparação, porque teria fortes probabilidades de estar connosco no campeonato da Europa. Tem jogadoras que já foram a campeonatos da Europa da formação, por isso é o processo normal de uma equipa. Nós observamos todas as jogadoras, como é lógico, o contexto onde estão inseridas é um contexto que ainda não é tão rico como um contexto da Liga BPI, mas se elas apresentarem qualidade e competência, as portas da seleção, tal como eu disse anteriormente, estão sempre abertas. Para terminar, acabamos de entrar em 2025. Quais são as expectativas para este novo ano? Acima de tudo, as expectativas é conseguir construir um Portugal que nos permita competir com as melhores do mundo. Ou seja, manter este nível de exigência que temos tido ao longo destes anos. Saber que 2025 o nível de exigência vai ser diferente de 2024, pelos adversários que nos vão tocar, pelas competições que vamos discutir, e por isso teremos que dar o passo em frente em relação àquilo que é os nossos níveis, e por isso essas são as expectativas, é conseguir outra vez meter Portugal, ou colocar Portugal num nível de exigência e de competitividade que nos permita disputar os jogos ao mais alto nível. Muito bem, Francisco, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, foi um gosto e uma boa tarde. Um prazer todo meu, muito obrigado.